Tem muita mulher achando que tá se entregando por desejo, mas no fundo tá implorando por migalhas emocionais. E se isso te toca de algum jeito, fica aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre sexo, carência, infância ferida e o verdadeiro motivo pela qual tanta mulher se sente usada, mesmo quando foi ela quem disse sim. Esse não é um vídeo leve, é para quem tem coragem de se olhar com verdade. Porque talvez você esteja buscando aprovação no mesmo lugar onde acredita estar sendo desejada. Eu sou Lucrécia Santana, psicanalista integrativa, especialista em traumas nos relacionamentos. E o que eu vou te mostrar hoje nasceu de um estudo profundo, escrito com a alma e baseado em histórias reais, como a sua. Tem uma geração inteira de mulheres que aprendeu a usar o corpo para ser aceita, para ser escolhida, para manter alguém por perto. E agora, tão adultas, tão conscientes, ainda se perguntam: por que eu me sinto tão sozinha, mesmo depois do sexo? E se você já se entregou para não ser abandonada ou já topou transar quando o corpo dizia não, esse vídeo é para você. Pega o café, senta com calma e fica comigo até o fim. Isso vai mudar muita coisa na sua vida. Verdade 1. Você aprendeu a se doar para ser amada. A gente precisa começar falando de uma raiz oculta, uma ferida que se esconde atrás de frases como: eu me entrego porque eu quero, ou foi só sexo mesmo, sem envolvimento. Mas muitas vezes não é bem assim. Tem mulher que aprendeu, ainda lá atrás, que amor se conquista com esforço, com doação, com entrega, com sacrifício. E isso molda tudo, inclusive a forma como ela se relaciona sexualmente. Ela não transa por desejo, ela transa por esperança. A esperança de ser vista, de ser escolhida, de se sentir pertencente. Na prática, é mais ou menos assim. Ela conhece alguém, sente uma conexão. E antes mesmo de saber se aquele outro quer construir algo com ela, ela se adianta, se entrega, como se o corpo fosse uma senha de acesso à permanência. Talvez você se identifique com pensamentos assim: se eu me entregar logo, ele vai se apegar. Se eu for incrível na cama, ele não vai me trocar. Se eu não aceitar transar agora, ele vai atrás de outra. Isso tem nome: relação objetal. É quando o outro deixa de ser um ser humano inteiro e vira um meio de preencher aquilo que está faltando em mim. E o mais cruel é que por fora parece liberdade, parece escolha, mas por dentro tem medo, tem carência, tem uma menina esperando ser amada, usando o corpo como oferta. E sabem por que tudo isso é tão forte? Porque não é só escolha, é ferida. Cada mulher traz no corpo marcas emocionais que vieram de muito antes do primeiro beijo, do primeiro toque, da primeira entrega. Ferida de rejeição. Ferida da rejeição, ela busca ser aceita e confunde desejo com valor. Se ele a deseja, então talvez ele vale alguma coisa. E a ferida do abandono? Ela se apressa em se entregar porque tem medo de não ser suficiente para fazer o outro ficar. Então oferece o corpo como garantia de presença. E a ferida da humilhação? Ela tenta provar que é boa de cama, que é desejável, que merece ser escolhida, mesmo quando o desejo real não está ali. E a ferida da traição? Ela desconfia do outro o tempo todo e usa o sexo como ferramenta de controle, de vigilância, de segurar. E a ferida da injustiça? Ela se obriga a transar mesmo quando o corpo está cansado, para não parecer egoísta, para não negar carinho, para não ser o que complica. Essas feridas não aparecem no perfil do Instagram. Elas não gritam, mas estão lá,
no jeito que ela topa mesmo sem querer, no quanto ela ignora a própria vontade, no vazio que fica depois. E talvez você esteja aí, forte por fora, mas usando o sexo para tentar apagar marcas que nem foram feitas pelo outro, foram feitas na infância, mas reaparecem na cama. E se isso mexeu com você, fica tranquila. Esse vídeo não é sobre culpa, é sobre consciência. E o próximo ponto vai te mostrar como até a autonomia sexual pode ser só uma resposta camuflada à dor. Verdade 2. Sua liberdade pode ser só defesa. Tem uma fala muito comum hoje em dia: eu transo porque eu quero. Eu não preciso de ninguém. Meu corpo, minhas regras. E tá tudo certo com o direito de escolher. O problema começa quando o querer, na verdade, é só uma armadura. Quando o eu sou livre é, no fundo, medo de se apegar e se machucar de novo. Às vezes, essa mulher passou por tanto abandono emocional, tanta frustração, rejeição, traição, que construiu uma versão de si que parece forte, desapegada, blindada, mas por dentro tem alguém exausta de se proteger. Ela diz que não quer vínculo, mas se apega em silêncio. Ela diz que só por prazer, mas fica esperando mensagem no dia seguinte. Ela diz que só foi uma noite, mas passa o dia se perguntando: será que ele vai querer de novo? Será que eu fui boa o bastante? Será que ele só queria o meu corpo mesmo? E o mais cruel é que ela mesma acredita que tá no controle, mas não percebe que tá dentro de um ciclo de entrega sem presença, de prazer com vazio, de liberdade com ansiedade. O nome disso? Autonomia reativa. É quando a gente constrói uma falsa força para não precisar mais sentir aquilo que doeu demais no passado. E isso esgota, porque ela tem que parecer forte o tempo todo, mas no fundo só queria alguém que a visse além do corpo, alguém que a escolhesse mesmo quando o sexo não está no centro. Talvez o que você chamou de liberdade tenha sido, na verdade, uma forma sofisticada de continuar sendo rejeitada, só que agora por escolha. Verdade 3. Você topa sexo para não sumir da memória dele. Tem mulher que não tá transando por prazer, tá transando por medo. Medo de ser esquecida, de ser trocada, de não ser suficiente, de sumir da memória de alguém. E talvez ela nem perceba. Talvez ache que tá no controle, mas no fundo ela sente: se eu não me entregar, ele vai embora. Se eu disser não hoje, ele vai procurar outra. Se eu não estiver disponível, eu deixo de ser desejada. Essa mulher confunde desejo com urgência. Para ela, o sexo vira uma forma de garantir lugar, de não ser esquecida, de ser lembrada, nem que seja pelo corpo. É como se ela dissesse: eu topo tudo, só não me abandona, mesmo que não fale isso com palavras. O corpo fala, a energia fala, e muitas vezes o outro percebe e usa. Na teoria do apego, o psicólogo John Bowlby explicou isso com clareza. Quando a criança não tem segurança emocional na infância, cresce tentando encontrar isso nas relações adultas a qualquer custo. E o sexo se torna esse custo. Ela se oferece para não ser deixada. Ela antecipa o desejo do outro, ignora o próprio para manter o vínculo. Mas isso gera um efeito colateral muito cruel. Quanto mais ela tenta se manter presente, mais se sente ausente de si mesma. Porque por dentro, ele tá comigo, mas não por mim. Tá pelo que eu dou, não por quem eu sou.
E é nesse ponto que o corpo começa a gritar. O libido some, o prazer vira obrigação e a ansiedade domina. E a mulher começa a se perguntar: por que eu sempre saio desses encontros me sentindo menor? Tem uma coisa que quase ninguém fala, mas que muda tudo quando a gente entende. O sexo vincula mais do que o amor. Sim, o amor pode ser leve, pode ser racional, pode ser até platônico, mas o sexo deixa rastros, grava o cheiro, a pele, a presença do outro no nosso corpo, mesmo que não tenha afeto, mesmo que tenha sido sem compromisso, mesmo que tenha sido só uma noite. É por isso que você não consegue simplesmente desligar. É por isso que você sente falta, mesmo quando não queria se apegar. É por isso que, no fundo, parece que um pedaço de você ficou lá, na cama, na lembrança, na expectativa de uma mensagem que não veio. Porque o corpo não sabe fingir. Ele sentiu, ele registrou, ele se ligou. E você achou que era liberdade. Quando, na verdade, estava se conectando, ainda mais a quem nem sabe cuidar do que recebeu. No próximo bloco, a gente vai falar sobre isso. O corpo que se oferece mesmo quando não quer. E quando ele avisa, antes mesmo da mente perceber que já passou da hora de parar. Verdade 4. Seu corpo está gritando, mas você não ouve. Tem uma hora em que o corpo cansa de se calar, cansa de fingir, cansa de ser usado como ponte para um amor que nunca chega. É quando ele começa a reagir, a tensionar, a contrair, a adormecer. O toque já não desperta, o beijo não aquece, o prazer desaparece. E ela começa a mentir para si. Tá tudo bem, é só uma fase, melhor fazer do que discutir. Mas quando a relação acaba, ou quando o outro some, ela sente um alívio estranho. E esse alívio carrega a verdade, que ela não queria ouvir. Eu não queria estar ali. Muitas mulheres vivem esse dilema em silêncio. Dizem sim com medo de parecer difíceis. Aceitam transar para não parecerem frias. Se entregam mesmo quando tudo dentro grita não. E o corpo sente, ele sabe, ele guarda. O corpo não esquece, ele memoriza cada vez que foi invadido emocionalmente, mesmo com consentimento verbal. Isso gera consequências, dificuldade de sentir prazer, apatia, sensação de estar desconectada durante o sexo, vergonha depois da relação, culpa sem explicação. E o mais doloroso, ela começa a desconfiar do próprio corpo, a acreditar que tem algo errado com ela, que perdeu o desejo, que talvez não seja boa de cama, quando na verdade o corpo só tá tentando avisar: eu não fui respeitado. Quando a gente não escuta o corpo, ele encontra um jeito de nos obrigar a ouvir, com sintomas, com bloqueios, com afastamento emocional. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o que muda quando o sexo deixa de ser compensação e vira celebração. Quando a mulher deixa de se doar para não ser deixada e começa a escolher com presença e verdade. Verdade 5. O sexo começa a curar quando você para de mendigar. Tem um momento em que a mulher acorda, não de repente, nem com estardalhaço, mas como quem volta para casa depois de muito tempo. E aí ela percebe: eu não preciso mais me entregar para ser escolhida. Eu posso dizer não e continuar sendo digna de amor. Eu posso esperar meu corpo dizer sim. É quando o sexo deixa de ser compensação e se torna celebração. Ela não transa mais para agradar, não transa mais para evitar conflito, não transa mais para prender ninguém. Ela transa porque o corpo quer, porque a alma está presente, porque o momento tem verdade. E é aí que o prazer muda. Deixa de ser performance, deixa de ser obrigação, deixa de ser moeda, vira fluxo.
vira corpo em festa, vira encontro real. Essa mulher aprendeu a se escutar, a esperar, a observar o próprio desejo antes de responder ao desejo do outro. Ela se tocou, se conheceu, se curou e agora o corpo dela não é mais senha de acesso a nada. É extensão da alma, é território sagrado. Ela não mede mais seu valor pelo quanto é desejada. Ela mede pela paz que sente ao se deitar com alguém ou sozinha, porque agora ela sabe, o outro pode ir, mas eu fico comigo. E é nesse lugar que o sexo vira linguagem, que o toque vira presença, que o amor deixa de ser busca para ser encontro. E se você chegou até aqui, talvez seu corpo esteja te pedindo a mesma coisa, para ser escutado, não usado, para ser amado, não explorado, para ser seu antes de ser de qualquer outra pessoa. E se tem uma coisa que eu espero que esse vídeo tenha te mostrado, é que você não precisa mais usar o sexo como escudo, nem como prova, nem como moeda. Seu corpo não é um campo de batalha, é um lar. E ele não foi feito para ser negociado, mas para ser habitado. Me conta aqui nos comentários qual parte desse vídeo mais mexeu com você, qual frase te deu um nó na garganta ou te trouxe clareza. Eu vou amar ler o que você sentiu, porque essa conversa não termina aqui, ela continua em você e no que você vai escolher daqui para frente. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal para a gente seguir juntas nesse caminho de consciência, cura e reconexão com quem você é de verdade. E se quiser aprofundar ainda mais, eu vou deixar aqui na tela um outro vídeo que pode te ajudar a dar o próximo passo. Clica e continua comigo. Você merece viver relações onde o amor começa em você. Porque quando você se escolhe, a vida te escolhe. Um super beijo!